onde o mesmo será lido nesta noite. Aleluia! Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Destrui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Amém. Oremos nessa noite ao nosso grandioso Deus. Santíssimo Deus, Deus forte, Deus dos exércitos, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma noite que estamos aqui presente, para te glorificar, para engrandecer o teu nome, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, esteja nos abençoando e que o Senhor possa, meu Deus, receber os nossos louvores, as nossas orações, e que o Senhor seja digno de toda a honra e de todo o louvor. Assim seja hoje e sempre. Amém. Todo meu ser, com tudo que
que o Senhor prometeu em sua palavra, que o Senhor estaria conosco quando nós nos reuníssemos em teu nome. E nós sabemos que o Senhor está aqui. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Receba, Deus, o nosso louvor. Receba as nossas ofertas. Receba, Senhor, os nossos dízimos. Ó Deus, que nessa noite estejamos aqui com corações quebrantados para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar todos. Podeis assentar. As crianças podem se dirigir para o seu culto nessa noite. Enquanto as crianças saem calmamente, pelo amor de Deus, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, para que possamos ler nessa noite os versos 4 e 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, os versos 4 e 5, mesmo assentados, mas de modo reverente, assim nos fala a Escritura Sagrada. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Oremos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nós, ó Santo Pai, oferecemos a Ti nessa noite a nossa vida como ação de graças e sacrifício vivo por tudo que Tens feito em nosso favor. Muito obrigado, Santo Deus poderoso. Nós Te clamamos e Te pedimos, recebe o culto que hoje Te ofertamos e fala conosco. Fala conosco nessa noite, ó Deus. Honra o Teu nome, honra a Tua palavra e exalta o Teu nome. É o que eu Te peço, em nome de Cristo. Amém. Amados, vamos dar continuidade ao texto de Pedro. Na última semana, nós meditamos especificamente no verso 4 deste capítulo 2 de Pedro, aonde nós damos continuidade ao estudo de Pedro, as exortações que Pedro tem oferecido ao seu povo. Pedro, mais uma vez, está chamando o seu povo a viver uma vida de acordo com a fé que eles têm proferido. E a partir do verso 1 do capítulo 2, Pedro começa a aplicar na vida dos seus leitores o meio, o modo com que eles devem desenvolver essa vida cristã. Pedro olha para eles e diz: vocês são salvos, e saibam que a salvação exige de vocês uma nova dieta. A salvação exige que vocês abandonem tudo que faz mal a vocês e tomem para si tudo o que faz bem. Abandonem tudo o que lhes faz mal e desejem, como crianças recém-nascidas, o genuíno, o puro, o perfeito leite espiritual. E ele continua no verso 4. A salvação também exige de vocês não apenas uma nova dieta, mas a salvação exige que vocês se acheguem a Cristo. E nós vimos na semana passada por que nós precisamos nos achegar a Cristo. Porque como o verso 4 nos diz, Cristo é a pedra que vive. Cristo é o fundamento da nossa fé.
Cristo é aquele sobre o qual a nossa salvação está edificada. Cristo é a pedra que foi rejeitada, sim, pelos homens, mas é a pedra que para com Deus é eleita e preciosa. E Pedro continua. Pedro continua no verso 5, a apresentar-nos as exigências que a salvação faz de cada um de nós. Porém, ele muda o foco. Ele estava falando de Cristo, dizendo que devemos nos achegar a Cristo, mas é como se Pedro mais uma vez se virasse para os seus leitores e dissesse agora: também vocês. Pedro muda o foco da pessoa de Cristo e volta o foco mais uma vez para os seus leitores. Ele volta-se de quem Cristo é e olha para os seus leitores e fala de quem nós somos em Cristo. Vocês também são pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E sem muitas palavras prévias, eu convido os irmãos a voltarem seus olhos para o que esse texto nos diz nessa noite, onde eu buscarei lhes mostrar que a salvação não apenas exige de nós uma nova dieta, a salvação não apenas exige que nos acheguemos a Cristo, mas a salvação também exige que adoremos a Cristo. Note como o apóstolo começa o verso 5. Também vocês, como pedras que vivem. Nesse fragmento, Pedro se refere aos seus leitores como pedras que vivem. Pedras que formam o edifício que ele chama aqui de casa espiritual. Edifício onde devem ser ofertados sacrifícios espirituais a Deus, mediante Jesus Cristo. Aqui, Pedro está pensando na igreja. Pedro está pensando na igreja em termos do templo do Antigo Testamento. Pedro olha para a igreja e diz: vocês, igreja da Ásia Menor, vocês são para Deus o que no Antigo Testamento o templo era. Vocês são a casa de Deus. Vocês são o lugar onde Deus habita. Meus queridos, aqui nós já encontramos a primeira e acredito que mais sublime lição que Pedro tem a nos dar nesse texto. Vocês são o templo o qual Jesus Cristo morreu para edificar. Vocês são um templo sobre o qual a igreja está sendo formada. Vocês são o templo que está sendo construído sobre Cristo. Cristo é a pedra fundamental, eleita por Deus, preciosa em Deus. Mas vocês são as pedras que estão sendo colocadas sobre ele para erguer uma casa de adoração, uma casa de adoração a Deus, ao Pai, ao nosso Senhor Jesus. Ser pedras que vivem significa que os crentes têm vida eterna em Cristo. Ser pedras que vivem significa que assim como Ele é a pedra viva, nós que estamos sobre Ele, temos a vida, porque Ele está vivo e sempre viverá. Ele, Cristo Jesus, Ele é um novo Adão, Ele é um novo homem, que transforma todos aqueles que vão a Ele por fé em novas criaturas. E assim como Ele é a pedra que vive,
nós que estamos nele somos pedra viva. Meus queridos, cada pessoa que se converte a Cristo se torna parte dessa pedra, se torna parte dessa pedra viva e se torna pedra vivente. Se torna algo especial, algo que muitas vezes o mundo pode desprezar, mas Deus valoriza. Não porque merecemos, não porque temos merecimento em nós mesmos, mas porque somos edificados sobre Ele. Jesus, Ele está edificando a sua igreja. Tanto que no nome de nossa igreja está escrito isso: eu edificarei a minha igreja. Se nós estamos aqui, se nós nos reunimos nessa noite, nós nos reunimos única e exclusivamente porque Cristo morreu por nós. E Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou. E pela sua vida, nós hoje temos vida. Nós temos vida e vida em abundância. Foi isso que Paulo disse aos Efésios, quando lá em Efésios capítulo 2, a partir dos versos 19 até o verso 22, ele diz o seguinte, apenas me escute: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com outros, para serem morada de Deus no Espírito. E aqui é onde Pedro dá continuidade à sua exortação. Pedro não apenas nos chama de pedras que vivem, mas pedras que vivem e têm um propósito a desempenhar com a vida que receberam de Deus. Pedro aqui, ele retoma o tema que ele iniciou acerca de como podemos crescer espiritualmente. Nós podemos crescer espiritualmente tendo uma nova dieta, abandonando o que nos faz mal, abandonando o pecado, abandonando toda a maldade e desejando tudo aquilo que nos faz bem. Desejando principalmente quem? A palavra. Desejando quem? Desejando a Cristo. E desejando o quê? Desejando servir a esse Cristo. Pedro passa de apenas um desejo de conhecer a Cristo para um desejo de servir a Cristo. A figura que Pedro usa aqui é a figura de um edifício em construção. É a figura de um edifício que está em progresso. Ele está sendo formado, ele está sendo construído. Ele está sendo construído sobre quem? Ele está sendo construído sobre Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é o fundamento da nossa fé. Cristo é o fundamento de tudo de bom que há em nós. E não há nada que possamos fazer longe, aquém de Cristo. Pedro olha para os seus leitores e diz: vocês são pedras que vivem. Vocês são pedras que vivem, edificadas com um propósito. Vocês são pedras que vivem, mas vocês vivem não para proveito próprio. Vocês vivem para algo especial. A construção, meus irmãos, no primeiro século, muitas vezes incluía uma prática não muito comum hoje. Eu mencionei isso semana passada. Quem aqui já se atreveu a construir qualquer coisa, nem que seja um muro em casa, sabe mais ou menos o sistema
de como se fazem construções hoje em dia. Mas aqui nós temos um especialista, nosso irmão Chiquinho aqui. Chiquinho, para construir hoje, normalmente a gente vai para o mato, não é isso? Vai para as montanhas, planícies, e lá começa a pegar pedras, não é isso? Juntar pedra, para com essas pedras construir um muro, não é assim que a gente faz hoje? Não. Como é que você faz hoje? Você liga lá para o seu consultor em construção civil e diz: meu amigo, me mande um bloco, ou 1 milheiro de bloco, ou 2 milheiros de bloco. E ele manda. E normalmente, se você comprou blocos de qualidade, como é que eles vêm? Vêm todos perfeitos, não é isso? Bem encaixados. Bem no padrão. Mas no primeiro século não era assim. Para que as pessoas construíssem no primeiro século, eles precisavam ir nas pedreiras, quebrar pedras, escolher as melhores pedras, trazer essas pedras até o lugar da edificação e começar a colocar uma pedra em cima da outra, empilhar uma pedra em cima da outra. Mas as pedras não poderiam ser pedras de qualquer jeito. Elas precisavam ser pedras escolhidas, separadas, lapidadas, apropriadas. Porque senão, elas não se encaixariam perfeitamente. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Vocês são as pedras escolhidas por Deus. Pedras úteis para Deus. Pedras lapidadas por Deus. Que têm um propósito. E qual o propósito de vocês? Edificar casa espiritual. Isso, meus irmãos, se aplica perfeitamente à nossa vida espiritual. Se as pedras vêm de novas pedreiras, nós existimos porque há em nós nova vida. Nós não somos pedras descartadas, mas nós somos pedras escolhidas. Pode ser que o mundo não lhe valorize, pode ser que o mundo venha fazer chacota com a sua fé, mas não se preocupe com eles, pois saiba que Deus lhes escolheu. Deus, com sua própria mão, olhou para você e disse: você me serve, você me é útil. Inácio, pastor de Antioquia, martirizado no início do século 110, escreveu uma carta à igreja de Éfeso, aonde ele disse: vocês são pedras de um templo, preparados de antemão para a construção de Deus Pai, içados até a altura pelo guindaste de Jesus Cristo, que é a cruz, usando como corda o Espírito Santo. Nós não somos inúteis. Nós não somos sem valor. Pode ser que o mundo não nos valorize. Pode ser que aqueles ao seu redor não valorizem a fé que vocês têm proferido. Mas nunca se esqueçam que para Deus nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que preciosos. Nós fomos comprados por Deus a um preço inestimável. Nós fomos comprados por Deus a preço de sangue. Ao preço do sangue de Jesus Cristo. E é por isso que Pedro diz: vocês são pedras que vivem. Mas essas pedras que vivem, elas não têm utilidade nenhuma sozinhas.
Meus irmãos, de que serve um tijolo? O que você pode fazer com um tijolo? Mas com vários, nós podemos construir algo útil. Concordam? Esta palavra também nos ensina que nós não apenas somos pedras que vivem, mas nós somos pedras para unidas sermos parte de um edifício vivo. Edifício esse que Pedro chama de casa de adoração. Nós somos chamados por Deus para sermos usados na construção de uma casa especial, de uma casa que é chamada de casa espiritual. E esse templo, o qual Deus tem edificado, ele é um templo precioso, ele não é um templo qualquer. Ele é a casa dele. Ele é a casa aonde Deus vai habitar, aonde Deus vai operar, aonde Deus vai demonstrar a sua glória e maravilha. No passado, Deus já construiu um templo. Em 1 Reis, está registrado que o grande templo de Salomão foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. Meus queridos, nenhum outro edifício em toda a história da humanidade foi escrito desta forma. A construção do templo de Salomão foi uma construção quase que silenciosa. Foi um trabalho santo. Foi um trabalho dedicado. Foi um trabalho feito e formado por pedras que eram transferidas e adicionadas ao templo. Aquelas pedras eram retiradas da pedreira, moldadas na pedreira e levadas até o local de construção. Eram colocadas lado a lado, uma sobre a outra, de modo que no final de tudo, aquela construção maravilhosa fosse entregue, fosse dedicada a Deus, e ali Deus fez a sua morada. Ali Deus manifestou a sua glória, ali a glória de Deus passou a morar. Então, meu querido, não estranhe se Deus está lapidando a sua vida, se Deus está moldando a sua vida. Se você é uma pedra viva por Deus, usada para a edificação desta casa espiritual, Deus vai trabalhar em você antes. Deus vai moldar a sua vida antes. Deus vai trabalhar em sua vida antes. E pode ser que o processo seja doloroso. Pode ser que o processo seja demorado, mas eu posso garantir uma coisa para vocês: no final vai valer a pena. No final vai valer a pena. Meus queridos, nós não ouvimos o que está acontecendo dentro das mentes e dos corações de cada um de nós. Eu não sei o que está passando na sua mente e no seu coração agora, mas Deus sabe. E se Ele lhe ama, Ele vai trabalhar em sua vida, Ele vai trabalhar em você, de modo que você seja não apenas uma pedra que vive, mas que você seja uma pedra útil. Ele vai construindo em você
o molde ideal para que você se encaixe nesse templo que Ele está edificando. Foi assim que Deus fez no passado. Ele adicionou Lucas, Lídia, Filemão, Onésimo nas construções daquele templo lá em Éfeso. Em tempos mais presentes, foi assim que Deus fez quando acrescentou Lutero, Calvino, Zwingli, John Knox, para edificarem um pouco mais essa casa espiritual. E Ele ainda está fazendo hoje. Ele ainda está adicionando hoje pedras vivas. Ele ainda está lapidando hoje pedras vivas. Ele está lapidando a sua vida. Ele está trabalhando em sua vida. E se você está aqui nessa noite, é porque Ele quer que você escute isso. Porque Ele lhe quer não apenas uma pedra viva, mas uma pedra útil. E neste sentido, é neste sentido que eles são pedras que vivem, tijolos vivos do edifício que Deus está edificando. A NVI, ela traduz de uma maneira muito melhor, na minha opinião, esta passagem, quando ele diz que eles estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Um edifício que não é feito por homens, nem é feito para homens. Ele é feito por Deus, para Deus. E o alvo dessa edificação é tríplice. Pedro nos apresenta que Deus tem um alvo tríplice para essa casa que Ele está edificando. E ele diz aí no verso 5, na parte B do versículo: vocês são pedras que vivem, vocês são pedras edificadas para serem casa espiritual. Em primeiro lugar, Pedro destaca que nós somos edificados para sermos casa espiritual. E é importante notar aqui que o apóstolo não se refere às igrejas locais. Pedro se refere a todas as igrejas espalhadas pelo Império Romano. Pedro tem em mente que a igreja de Cristo não é uma igreja aqui sozinha, mas é um corpo, é um povo, é uma nação, como ele vai falar mais ali na frente. Nós somos uma igreja universal, nós somos o corpo místico de Cristo. Segundo o estudioso A.T. Robertson, esta casa espiritual inclui os crentes das 5 províncias romanas que Pedro está escrevendo essa carta. Com isso, Pedro mostra claramente que compreendeu a metáfora que Jesus havia dito, lá em Mateus 16, 18, quando disse: tu és Pedro, mas sobre esta rocha, Cristo, eu edificarei a minha igreja. Pedro entendeu que ele pode ser até uma pedra, mas é sobre Cristo que todas as pedras unidas formam um corpo, formam um edifício, formam a casa que Pedro chamou de casa espiritual. E o que é essa casa espiritual, senão a morada de Deus? Meus irmãos, nós somos edificados casa espiritual. Você sabe o que é que isso significa? Significa que nós somos o templo do Espírito Santo. Significa que nós somos o santo dos santos, onde a glória de Deus se manifesta. Eu concordo com o comentarista quando ele diz que todos os cristãos pertencem a uma só casa espiritual. Existe uma unidade no meio do povo de Deus que transcende todos os grupos e congregações locais. E eu compartilhei isso com os irmãos. Meus queridos, eu oro e peço a Deus que vocês tenham a oportunidade que Deus muitas vezes já me concedeu. Oportunidade de ser povo.
oportunidade de sair de Juazeiro do Norte e me encontrar com gente que eu nunca vi na minha vida. Gente que eu nunca vi mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo, mais branco, mais escuro. Nunca vi. Mas que se unem em um único propósito e passam a servir e a funcionar como povo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Alguns irmãos aqui já tiveram essa oportunidade, eu tenho certeza que eles vão concordar comigo. É sair de casa, de madrugada, viajar longos quilômetros, trabalhar o dia inteiro ao lado de gente que você nunca viu e conversar com essas pessoas como se você tivesse intimidade com elas de anos e anos. Sabe qual é a sensação que eu tenho? É a sensação que eu estou morando em uma cidade longe, lá diferente. E quando eu retorno para essa cidade, eu vou lá e bato na casa e quem abre a porta é Denilson, meu irmão. E eu o abraço, eu converso com ele, eu convivo com ele, mesmo tendo passado 2 dias, 2 anos, 20 anos. Ele é meu irmão. Eu o conheço, eu quero o bem, eu quero conviver com ele. Assim nós somos edificados casa espiritual. Nós somos um povo. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Nós somos um povo a quem Deus comprou. E me angustia, meus amados irmãos, viver um tempo em que ao mesmo tempo nós conseguimos experimentar o que é ser um povo, mas também encontramos tantas pessoas que não se consideram povo. William Barclay, ele diz que a ideia de pedras viventes aqui, pedras que vivem, pedras vivas, é que ser cristão é viver em uma comunidade. Nós somos uma comunidade. O propósito de Deus é que ter um povo e não ter um crente separado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Com isso, nós podemos tirar aqui a primeira e mais preciosa lição de tudo isso que nós temos aprendido. Pedro vem abolir aqui completamente a ideia que muito tem sido difundida em nossos dias, a ideia de um cristão independente. Meus irmãos, eu não sei se por causa desta pandemia que vivemos ou não, mas o número de pessoas que se autodenominam desengrejados tem crescido de modo exorbitante. Para eles, eu não preciso estar numa igreja para ser crente em Cristo Jesus. Para eles, eu não preciso estar no meio do povo para ser povo. E eles vivem de quê? Eles vivem de YouTube. Eles vivem de YouTube. Vão lá, ligam, mensagem abençoada. Mas, meus irmãos, o que acontece com uma brasa fora do braseiro? O que acontece com uma brasa fora do braseiro? Ela se apaga. Ela morre. Ela se esvai. O que acontece com uma brasa molhada, úmida, que é tirada do lamaçal e lançada no meio do braseiro? Ali ela é purificada pelo fogo. Ali ela deixa de ser um simples carvão e se torna uma brasa viva e fumegante. Pedro aqui nos mostra que não há essa ideia de cristão independente. Cristãos que se julgam muito superior aos outros. Eu sou muito bom, eu sou muito especial, eu sou muito espiritual. Tanto que eu passo, as pessoas já caem.
de tão espiritual que eu sou. Eu sou tão espiritual que eu não posso estar em igreja nenhuma. Não há igreja que suporte a minha luz. Eu sou um crente sozinho. Meus irmãos, isso não existe. Deus nos transformou em pedras que vivem. Mas uma pedra sozinha não serve para nada. Porém, juntas, nós podemos ser transformados em algo maior, em algo mais importante, em algo mais útil. Nós podemos ser transformados em casa espiritual. Mas nós não somos edificados apenas para sermos casa espiritual. Nós também somos edificados para sermos sacerdócio santo. E esse é o segundo destaque que Pedro traz acerca da nossa função como pedras viventes. A primeira delas é que nós somos parte de uma casa espiritual. E a segunda delas é que nós somos sacerdotes de Cristo. Além de sermos pedras que vivem, além de sermos partes do santuário que é a habitação de Deus, nós somos os sacerdotes deste santuário. Quem eram os sacerdotes? Eles responsabilizados por Deus a oferecerem sacrifícios a Ele. Eram aqueles responsabilizados por Deus para ministrarem a bênção de Deus sobre a vida daquele povo. E Pedro está dizendo: vocês foram edificados para serem sacerdotes santos. Meus queridos, a nação de Israel, ela foi uma nação escolhida por Deus. Deus escolheu aquela nação e disse: vocês são um reino de sacerdotes, vocês são uma nação santa. Ele falou isso lá em Êxodo capítulo 19, verso 6. E agora, Pedro está escrevendo para a igreja. Pedro está escrevendo especificamente para uma igreja que estava experimentando perseguição, que estavam sofrendo, que estavam com medo. Pedro diz: calma, não temam. Leiam comigo o verso 9, do capítulo 2 de 1 Pedro. Calma, não temam. Sabe por quê? Porque vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Este povo que sofria, este povo que padecia, é chamado por Pedro de pedras que vivem. Pedras que servem para edificar a casa de Deus. Pedras que servem para oferecer sacrifício a Deus. E esse é o terceiro ponto. Pedro diz: vocês são edificados a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Na antiga aliança, meus irmãos, apenas os sacerdotes podiam oferecer sacrifício a Deus. E somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, uma vez ao ano, para ofertar a Deus o sangue da expiação. Isso é tão sério, porque um dos melhores reis de Israel resolveu oferecer sacrifício perante Deus, e por causa disso, Deus tomou a sua vida. Eu me refiro ao rei Ezequias.
Somente os sacerdotes podem oferecer sacrifício a Deus. A diferença que há entre os sacerdotes do Antigo Testamento e os sacerdotes da Nova Aliança está no tipo de sacrifício que eles oferecem. No passado, o sacrifício oferecido era sangue de animais, eram sementes, eram cereais que eram ofertados a Deus. Porém, hoje, Pedro diz que nós somos sacerdotes, edificados por Deus para oferecerem a Deus sacrifícios denominados de espirituais. Sabe o que é que isso significa? Significa que Deus não exige de você mais sacrifício de sangue. Significa que Deus não exige mais que você derrame sangue perante Ele. Sabe por quê? Porque o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi derramado, foi vertido em uma cruz em nosso lugar. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios físicos, porque Cristo já se sacrificou por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele ofereceu perante Deus o sangue da expiação. E Ele olha para nós e diz: vocês agora são os meus sacerdotes. Ofereçam a Deus continuamente sacrifícios espirituais. E o que é que isso significa? Significa que devemos oferecer a Ele, a Deus, o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Significa que somos edificados casa espiritual, significa que somos chamados de sacerdotes, somos convocados por Deus para oferecer um sacrifício. E que sacrifício é esse? É o louvor dos nossos lábios que confessam o seu nome. Nós somos edificados casa espiritual, nós somos chamados sacerdotes do Senhor, nós somos chamados para oferecer a Ele sacrifício espiritual. E o que é isso? São as obras da vida daqueles que se entregou por amor de nós. O dinheiro, outros bens materiais que nós compartilhamos, que nós oferecemos na igreja, para Deus não valem nada. Nós ofertamos porque nós agradecemos a Ele pela bênção que Ele nos deu. Nós ofertamos porque devolvemos a Ele o que Ele uma vez nos deu. Mas não é esse tipo de sacrifício que Deus está interessado. Ele disse certa vez que ao Senhor era melhor, era preferível um coração quebrantado e contrito do que o sangue e a gordura de animais. Deus não quer mais que derramemos sangue em sua presença. Deus não quer mais que ofertemos a Ele sangue em sua presença. Porque o sangue de Cristo já está na presença dEle. Nós só estamos aqui nessa noite porque o sangue de Cristo está na presença dEle. O que Ele deseja de nós é que ofereçamos a Ele sacrifícios que glorifiquem e que exaltem a Ele. Olhem novamente o verso 5. Ofereçam sacrifícios espirituais o quê? Agradáveis a Deus. Então não é qualquer sacrifício. Não é qualquer sacrifício que nós podemos oferecer a Deus. Meu irmão, Deus não quer que você suba a Serra do Horto de joelhos. Deus não quer, meus irmãos, que você simplesmente pare de tomar Coca-Cola para alcançar uma graça.
Isso pode até ser um sacrifício para você. Mas será que esse sacrifício está agradando a Deus? A NVI traduz essa palavra por aceitável a Deus. Isso pressupõe que existem sacrifícios que Deus não quer, que Deus não aceita, que Deus não recebe. Querem um exemplo de um sacrifício que Deus não aceitou, que Deus não recebeu? E eu acredito, honestamente, que ele pode ter sido oferecido até de coração, mas Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Deus também não aceitou, meus irmãos, os sacrifícios daqueles que Deus elegeu como seu povo muitas vezes. Porque Deus não tem prazer maior em sangue de animal e gordura de animal do que Ele tem em ver um crente que o adore verdadeiramente e sinceramente. O que foi que Jesus disse à mulher samaritana? Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai como? Em espírito e em verdade. Em espírito, porque esse sacrifício, como Pedro aqui diz, só pode ser oferecido a Deus por meio, através da pessoa de Jesus Cristo. E esse sacrifício é em verdade por quê? Porque Deus é quem julga a intenção dos nossos corações. Meu irmão, deixa eu te contar um segredo. Deus sabe a tua intenção quando tu dobra o joelho perante Ele. Deus sabe a tua intenção quando você resolve fazer uma campanha de oração. Deus sabe a tua intenção quando você resolve buscar Ele. Será que nós estamos buscando a Deus para que a glória de Deus se manifeste em nós? Ou nós estamos buscando a Deus para que a nossa glória resplandeça nessa terra? A adoração, meus irmãos, ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser sincera. Pedro ressalta ainda que todos esses sacrifícios espirituais, eles precisam ser agradáveis a Deus, mas eles só podem ser oferecidos por meio de Jesus Cristo. Nada, meus irmãos, nada pode chegar a Deus se não for através de Cristo. Paulo disse: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há outro meio, não há outra forma. Não há como sermos cristãos sem Cristo. Não há como crescermos espiritualmente aquém de Cristo. Não há como sermos salvos sem Cristo. Eu hoje estava lendo uma página na internet e vi um questionamento muito interessante. Um ateu pode ir para os céus? E lá tinha a legenda de um personagem da internet, que eu não sei quem é, mas ele com a seguinte justificativa: quer dizer que eu não posso entrar no céu simplesmente porque eu não conheço e aceito a Cristo? Eu queria estar na frente dele quando ele perguntou isso, porque eu ia dizer, sim, é por isso. Não há como nós sermos pedras que vivem se nós não estivermos sobre a pedra viva. Não há, meus irmãos, como nós sermos pedras que vivem se a nossa vida não adora e exalta aquele que é, que era e que há de vir.
Não há como dizer que somos cristãos se Cristo está longe de nossas vidas, se Cristo está fora de nossas casas, se Cristo não faz parte do nosso dia a dia. Meus irmãos, esta comparação da igreja de Jesus Cristo com uma casa ou um templo, que está edificado sobre a pedra fundamental que é o próprio Cristo, deve sempre estar em nossa mente. Chiquinho, meu irmão, não há como sermos cristãos sem Cristo. Não há como desfrutarmos das bênçãos de Cristo sem termos Cristo do nosso lado. Meu querido, Cristo faz parte de sua vida. Ontem nós tivemos a nossa primeira reunião de casais do ano. E ontem nós aprendemos um princípio fundamental para a felicidade do ser humano. Vocês lembram, casais, que princípio era esse? É melhor serem dois do que um. E lá no finalzinho, porque o cordão de 3 dobras, dificilmente, ou melhor, o cordão de 3 dobras não se arrebenta. É melhor serem 2 e o cordão tem 3 dobras? Sim. Porque não há como termos segurança, não há como termos quentura nas nossas vidas, não há como termos companheirismo na nossa vida, não há como termos felicidade em nossa vida, se não tivermos a Cristo. Sabe qual é o segredo de um casamento feliz? É termos um cordão de 3 dobras, formado pelo marido, pela esposa e por Cristo. Sabe qual é a maneira de termos e sermos uma igreja forte em Juazeiro do Norte? Não é tendo o melhor louvor, não é tendo a melhor estrutura física, não é tendo as cadeiras mais confortáveis, não é nem tendo o pastor mais eloquente da cidade. É termos Cristo. Por isso ele disse: tu és Pedro, tu és uma pedrinha, tu és uma pedra que vive, mas não te engana não, bonitão, é sobre esta rocha, sobre Cristo, que eu edificarei a minha igreja. E aqui, meus amados irmãos, nós aprendemos algumas lições valiosas. Nós aprendemos algumas lições importantes. E a primeira delas é que ninguém é mais importante do que ninguém dentro da igreja de Deus. Todos somos pedras que vivem. Alguns são colocados em alguma posição um pouco mais acima, outros estão colocados em uma posição um pouco mais abaixo, um pouco mais escondida, mas todos são importantes. Porque sem aquela pedra, esse templo nunca seria erguido. Meus irmãos, vocês são importantes para Deus. Vocês são importantes para Deus. Deus os valoriza, porque Cristo morreu por vocês. Isso deveria ser motivo de alegria, mas também deveria ser motivo de pensamento e autoanálise. Se eu sou tão importante, para Deus, será que eu tenho desempenhado o meu papel para com Deus? Eu já disse esse exemplo aqui uma vez e eu repito novamente. Esse exemplo vem a calhar em N situações. Eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja, por quê? Porque eu já estou há tantos anos na igreja e nunca tive um cargo.
Ninguém nunca me deu um cargo na igreja. Até Benjamin tem um cargo na igreja e eu não tenho um cargo na igreja. Eu vou sair da igreja. Isso é motivo? Será que a gente só é importante para Cristo se a gente tocar no louvor? Será que a gente só é importante para Cristo se nós estivermos pregando à frente de um púlpito? Não, meus irmãos. Não. Nós somos importantes para Deus porque Cristo morreu por nós. Nós não devemos nos preocupar com aquilo que nós desempenhamos, mas se estamos desempenhando algo para a glória e manifestação da graça de Deus na vida dos perdidos. Meu irmão, o seu vizinho sabe que você é crente? Se a resposta for não, o negócio está começando a complicar. Voltando. Meus queridos, não importa o papel que nós venhamos a desempenhar na igreja. O importante é que desempenhemos este papel. Desde estar sentado simplesmente ali, recebendo os irmãos. Ou chegar um pouco mais cedo, ir lá para dentro, para uma das salas, dobrar os joelhos e orar pelo culto. Tudo o que fazemos é importante. Eu me lembro de um testemunho vergonhoso de um pastor. Esse pastor conta essa história que esse pastor chegou na igreja e começou a trabalhar na igreja. E já estava há muitos anos naquela igreja, mas tinha uma coisa que sempre lhe incomodava e ele nunca teve coragem de perguntar. Sempre que ele chegava na igreja e começava a pregar, ele olhava lá para o meio do templo e via uma irmãzinha de cabeça baixa. E ele, meu Deus do céu, o que é que essa mulher tem que não passa um culto acordado? Ela dorme o culto todinho. E ficou remoendo isso no coração, remoendo isso no coração, remoendo isso no coração. Até que um dia, depois de uma pregação, aquela senhora resolveu vir falar com o pastor. E disse, pastor, muito obrigado pela sua palavra. A palavra anunciada nessa noite aquentou o meu coração. E ele, em uma das cenas que eu acredito que ele se envergonha até hoje, olhando aquela mulher que sempre dormia em suas pregações, chegar para ele e dizer que a mensagem foi boa, ele disse, mas minha irmã, que mensagem se você dormiu o culto todo? Não, pastor, eu nunca dormi em uma mensagem sua. Mas sempre que o senhor começa a pregar, eu dobro a minha face perante Deus e oro para que o Senhor seja fortemente usado por Deus nesse púlpito. Desde o primeiro dia em que o Senhor prega nesse púlpito, eu tenho orado domingo após domingo para que Deus lhe use fortemente na palavra dele. Que tapa na cara, hein, meus irmãos? Que tapa na cara. Pode ser que a voz dela não fosse primorosa, ou até que seus estudos não fossem tão aprofundados. Mas eu ouso dizer que aquela senhora fez pelo ministério daquele pastor mais do que muitos que lhe auxiliavam presencialmente têm feito até hoje. E essa é a primeira lição que nós precisamos aprender. Na igreja do Senhor não existem grandes nem pequenos.
Existem funções que exigem maior responsabilidade e outras que exigem uma menor responsabilidade. Mas não maiores e menores. Por isso Jesus disse: quem quiser ser o maior no reino, deve fazer o quê? Servir ao menor. Uma segunda lição que nós podemos tirar desse texto aqui, meus irmãos, é que os cristãos estão em um processo constante de crescimento, ou de edificação, para usar aqui a linguagem de Pedro. Isso significa, meus irmãos, que nós nunca seremos perfeitos neste mundo. Mas isso não é desculpa para deixarmos de servir e de fazer o que podemos. Nós nunca seremos perfeitos. Isso não é desculpa para que eu não busque uma maneira de servir. Pastor, eu não sei evangelizar. Pois, meu irmão, dobre os seus joelhos e busque em Deus. Busque o pastor de sua igreja para lhe ensinar a evangelizar. Pastor, mas eu não sei fazer isso. Como é que eu posso servir? Meu irmão, pergunte a Cristo, Ele vai lhe dizer como pode servir. Mas nunca use as suas limitações como desculpa para não servir. Há um adágio no meio evangélico brasileiro muito conhecido e até piegas em certo aspecto, mas que eu acredito que ele serve perfeitamente para isso que Pedro tem nos ensinado. Deus não escolhe os mais bem capacitados. Mas eu posso dizer isso para os irmãos de experiência própria. Deus capacita aqueles que Ele escolhe. E se Deus lhe escolheu, meu irmão, Deus tenha um ministério em sua vida. Basta que você se dobre perante Ele como um mendigo e diga: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu estou aqui de mãos estendidas em tua face, dizendo: usa-me para o louvor da tua glória. Outra implicação que nós podemos entender aqui é que nós fazemos parte de uma casa espiritual, nós pertencemos a uma comunidade, nós fazemos parte de um povo, nós somos membros uns dos outros, nós somos a pedra que edifica essa parede, nós somos as pedras que edificam o templo espiritual de Deus. Meus irmãos, nós somos a igreja. Isso aqui não é igreja. Sabe o que é isso aqui? Paus e pedras. Isso aqui não é a igreja. Nós somos a igreja. E se nós somos a igreja, nós não podemos estar preocupados única e exclusivamente com a estrutura física da igreja. Nós precisamos estar preocupados com a situação espiritual da igreja. E meus irmãos, eu queria contar um segredo para vocês. Eu não sei se vocês já notaram isso. Se não notaram, eu quero que vocês percebam isso agora. Eu não sou Deus. Eu não tenho capacidades divinas. Mas eu me coloco à disposição de cada um de vocês. Eu não tenho como ajudar e servir mais a vocês se eu não souber o que vocês precisam. Meus irmãos, me angustia escrever às vezes no grupo da igreja algum pedido de oração e nada. E aí das duas, uma. Ou está tudo muito bom e a igreja já deveria ter sido arrebatada, ou nós estamos falhando em ser igreja e em entender o que é ser igreja.
É bem melhor serem 2 do que 1. Meus irmãos, eu estou à disposição de vocês. Damiana está à disposição de vocês. O gabinete pastoral está à disposição de vocês. Mas eu não posso fazer nada. Os irmãos não podem fazer nada se nós não soubermos o que podemos fazer por você. Mas tem uma última aplicação que eu gostaria de trazer. Nós vemos, meus irmãos, que a igreja, ela é formada por seu povo. Não por estrutura física. Nós, e não esse prédio, são o templo do Senhor. Ou vocês não sabem, como disse Paulo, que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Meus irmãos, Deus não está preocupado com o que nós fazemos aqui no meio dessas 4 paredes. Porque aqui no meio dessas 4 paredes você canta, digno de glória e honra, levanta as suas mãos para o seu nome exaltar. Aqui nessas 4 paredes você diz que Deus é infinitamente capaz de fazer muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas não derrama perante Ele suas necessidades. Não exalta e glorifica o nome dEle fora desses lugares. Meus irmãos, aqui não é a igreja. Aqui é um prédio. Vocês são a igreja. De nada adianta uma vida espiritual fervorosa no meio dessas 4 paredes, porque estamos na igreja. Não, nós não estamos na igreja. Nós somos a igreja. E a igreja, ela precisa desempenhar um único papel. E que papel é esse? Adorar, exaltar, glorificar a Cristo. Não à toa Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, não importa o que você esteja fazendo, meu irmão, faça tudo para a glória de Deus. Não é aqui que nós adoramos a Deus, é aqui que nós adoramos a Deus. Não é aqui que nós erguemos nossas mãos e mostramos que adoramos a Deus, mas é neste mundo que jaz no maligno. Quando nós somos sal e luz, é que nós somos igreja, que nós somos casa espiritual, que nós oferecemos a Deus sacrifícios agradáveis a eles por meio de quem? De Jesus Cristo. Eu compartilhei com os irmãos aqui quarta-feira e eu encerro com esse pequeno testemunho. Eu nunca vou me esquecer da cara, do rosto daquela atendente do Detran. Quando eu estava numa fila de Detran, enorme, meus irmãos. E você sabe que Detran é o melhor lugar para você ir. Você quer assim se divertir no dia, vá para o Detran. Só tem gente educada, simpática, divertida. E uma fila tremenda. E eu não sei por que cargas d'água, eu nem me lembro o que era que eu estava fazendo lá, eu só sei que eu fui falar com a mulher me deu um pontapé, eu dei outro pior. E aí eu já me virei as costas e saí com raiva. Mas quando eu estava próximo da porta, bateu assim aquela assim no coração, tem aquela dor. Você fez besteira. Acho que era o Espírito Santo dizendo, crente, crente. Isso é atitude de crente, crente. Aí eu parei, olhei para trás e se fosse pela minha vontade eu não enfrentava aquela fila de novo. Mas eu voltei. E eu cheguei lá naquela mulher e eu disse, moça, me perdoe se eu lhe tratei mal. Virei as costas e estava saindo. A mulher ficou assim, ó. A mulher não tinha ação. Nem para me xingar, nem para dizer obrigado. Ela ficou.
Mas na hora que eu estava saindo, ela disse: ei, moço, o que é que o senhor precisa mesmo? Não, eu vim fazer isso. Ela: me dê que eu resolvo para o senhor. É nesses momentos, são nessas pequenas causas, que nós mostramos a diferença que Cristo faz na vida das pessoas. Pode ser que aquela mulher nunca tenha sido bem tratada no trabalho dela, e por isso aquilo foi tão chocante para ela. É isso que Deus faz em nossas vidas. Ele faz uma transformação que choca todos aqueles que estão do nosso lado. É isso que significa ser pedras viventes. É isso que significa fazer parte de uma casa espiritual. É isso que significa ser sacerdote de Cristo. É isso que significa oferecer a Ele sacrifício aceitável a Ele. Meus irmãos, a salvação exige que adoremos a Cristo. E o lugar de adorar a Cristo não é nesse solo apenas, mas é em qualquer local onde você colocar a planta do seu pé. Aí sim a mosca está certa. Aonde você colocar a planta do seu pé, ali será abençoado, porque um servo de Cristo, uma pedra vivente, uma luz nesse mundo em trevas, ali chegou. E é isso que Cristo quer de nós. É isso que Cristo quer que aprendamos com essa palavra. Amém? Fiquemos de pé e oremos. Meus irmãos, nossa irmã não está aqui conosco, mas acredito que esteja assistindo essa mensagem de casa com sua mãe, nossa irmã Simoni. Ontem foi o aniversário dela, mas no meio da correria do nosso encontro, perdemos a oportunidade de orar e abençoar a vida de nossa irmã ontem. Mas nós podemos fazer isso hoje, amém? Então eu queria que a igreja pudesse fechar os seus olhos e juntamente comigo pudéssemos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e agradecendo a Deus também pela vida de nossa irmã. Amém? Santo Deus, nós louvamos ao Senhor, louvamos pela Tua palavra, louvamos ao Senhor por tudo que tens feito em nosso lugar. Pai, Tu tens nos favorecido de uma maneira tremenda, pois o Senhor nos tem possibilitado conhecer a Tua palavra, conhecer mais de Ti e aprender mais do Senhor. Deus, eu Te peço, aplica esta palavra aos nossos corações e nos faz entender o que significa sermos pedras que vivem. E nos faz, ó Deus, cumprir o nosso papel como sacerdotes de Cristo aonde quer que estejamos. Nos faz, ó Deus, sermos úteis para o Teu ministério. Nos faz, ó Deus, sermos úteis para a Tua igreja. Nos faz, ó Deus, sermos sal e luz aonde quer que estejamos. Em especial, eu rogo pela vida de Tua serva Simoni. Que o Senhor, ó Deus, faça com que ela seja um luzeiro aonde quer que ela esteja. E que com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu proceder, com o seu casamento, ela possa ser pedra viva e edificar para Ti glória e honra onde quer que esteja. Abençoa a nossa irmã, abençoa nossos irmãos aqui presentes, abençoe a cada um dos que aqui hoje estão conosco e nos faz entender e aplicar essa palavra ao nosso coração. Eu Te agradeço por tudo, eu Te bendigo por tudo, eu Te exalto por tudo. É assim que eu oro e Te agradeço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Podeis assentar, meus irmãos, rapidamente, alguns avisos rápidos, somente aqui um aviso, só para fazer menção por educação, mas acho que não precisa mais, já são nossos irmãos